Então, beleza. Vou fazer a apresentação de vocês rápida aqui, né, gente? Primeiro, né, agradecer a participação de vocês, a disponibilidade de vocês aqui para ministrar essa aceleradora de projetos no Unicult. Ficamos muito felizes, na verdade, com a colaboração dos professores, né, e apresentar aqui para todo mundo, né? Hoje, nossos professores dessa aceleradora são os professores Ari Camargo e a Carol Afonso, são professores dos cursos de arquitetura e urbanismo, design de interiores, design gráfico, design de animação também, o Ari também tem a colaboração, enfim, são vários cursos dessa área, né, gente? Então, estamos aí. E eles vão falar um pouquinho para a gente sobre homestaging. Então, muito obrigada, pessoal. A palavra Obrigada, de vocês. Cacá. Obrigado, Cacá. Então, eu vou compartilhar aqui, tá, pessoal? Uhum. Então, daí a gente já Começa. Tá aparecendo? Sim. Tá. Então, eu acho que a ideia aqui, né, gente? Então, é a gente meio que fazer um bate-papo sobre homestaging, né, Carol? A gente apresentar esse tema que não é novo de maneira alguma, e é um tema que a Carol e eu já temos trabalhado e pesquisado isso já há um bom tempo. Na verdade, a gente começou a pesquisar isso no momento onde era bastante novidade, pelo menos aqui no Brasil, né? Já tinha uma galera pesquisando isso, já tinha alguns profissionais trabalhando com isso, mas quase não se ouvia falar em homestaging, apesar disso já ser bem comum fora do país, né? Principalmente Estados Unidos e França, no período. Mas, por incrível que pareça, ainda quando se fala em homestaging, as pessoas ainda ficam meio que se perguntando do que está falando, né? O que é. Parece ainda uma novidade, mesmo as pessoas acompanhando programas que trabalham com homestaging na TV o tempo inteiro, né, Carol? Sim. Acho que o mais famoso são o caso dos Irmãos à Obra, né? Que tem um programa que se chama Compra e Venda, em que eles trabalham a questão dos espaços, programando-os para que eles se tornem espaços para serem vendáveis, né? Isso. Então, provavelmente, assim, no meio do caminho, vocês vão ver, assim, vão lembrar de coisas, né? Ah, eu já vi isso em algum lugar, já vi isso sendo tratado de alguma forma. Então, vai ser comum, né, pensar que isso está acontecendo, né? A gente está tendo contato com isso, mas aqui no Brasil ele ainda está aparecendo de uma forma bastante tímida, tá? Então, acho que a primeira coisa é a gente pensar mesmo o que é, né, o tal do homestaging. Então, o significado dele é meio complicado, assim, porque geralmente é pensado assim, ó, como uma encenação da casa, né? Como se eu estivesse organizando a casa, mas criando um cenário, digamos assim. E quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo, a gente percebe que não, né? Não é bem isso. Na verdade, nem pode ser visto dessa maneira, porque pode acarretar em vários problemas, né? Se eu for pensar assim, não, eu vou fazer uma maquiagem apenas, só para que eu venda uma casa ali, digamos, e depois quem comprar que se vire, né? Hoje em dia a gente sabe que não é assim, pode acarretar uma série de problemas ali, pode acarretar em processos e assim por diante. Então, o homestaging, né, apesar dele ter esse significado, né, o termo ter esse significado, ele o profissional vai atuar de maneiras muito distintas, né? Ele pode atuar de uma forma muito mais abrangente do que isso, e sendo alguém ali que não é um mero criador de cenário, né? Ele é alguém que, de fato, vai detectar problemas, vai solucionar o problema de uma casa e vai tentar Mais do que deixá-la isso, o acho que mais adequado possível. valorizar os Isso. pontos positivos que o espaço tem, né? Que o ambiente, que o imóvel possui. Então, acho que destacar aquilo que ele tem de mais valioso, né? Seja ele uma vista, seja ele uma iluminação natural, como a gente vai explicar aqui daqui a pouquinho.
Então, assim, quando a gente pensa em home staging, né, refere-se a uma técnica de marketing imobiliário, né, de fato, ele surge dessa maneira e com esse pensamento, né, onde a reelaboração de espaços de interiores já existentes vai ser utilizado com a finalidade de acelerar a venda ou locação de um determinado imóvel, né? Então, isso vai beneficiar, obviamente, tanto corretores, né, as pessoas envolvidas nesse processo de venda, como também os proprietários, porque a gente sabe, né, uma coisa é você querer vender um imóvel, a outra é o quanto tempo vai levar para esse imóvel ser vendido. Então, se a gente for falar sobre um apartamento, às vezes a pessoa está lá tentando vender um apartamento há 2, 3 anos, né, não tem a mínima ideia que ele poderia acelerar essas vendas, poderia deixar um apartamento um pouco mais apresentável, né, para que chame a atenção do público consumidor, e ele está pagando ali há anos já um condomínio, às vezes de R$ 1.500, R$ 2.000 e por aí afora, e isso, obviamente, não é positivo para ninguém, né? Então, sempre que fala em home staging, ele se refere a essa tentativa mesmo de você fazer com que o ambiente se torne apresentável, mas também adequável para ser exposto à venda, para ser visitado e que seja atrativo, E né? neutro, né, Ari? Que ele não tenha nada de expressividade de gosto pessoal. Que ele seja algo que possa ser adaptável aos diferentes tipos de público, que ele consiga se enxergar utilizando aquele espaço, porque o que acontece muitas vezes é você chegar num espaço que está decorado de uma maneira talvez que não lhe agrade, e você só acaba prestando atenção naqueles detalhes. Então, o objetivo do homestaging é justamente tirar o foco, né, desses elementos, desses detalhes, e valorizar os potenciais que aquele ambiente, aquele espaço possui, né? É o que essas duas imagens tentam mostrar, né? Por exemplo, a tentativa de retirar esse mobiliário mais antigo, deixar um mobiliário mais atual, né? Mas que não tenha tantos apelos de gosto pessoal, né? Que seja alguma coisa um tanto quanto neutra nesse sentido. Então É dá aquela para ver história aqui. de nem todo mundo gostar do clássico, né? Então, nem todo mundo gosta do clássico. Então, será que o clássico vai atrair mais, né, do que um ambiente neutro, né, que não chama atenção, às vezes, por questões de estilo ou por até mesmo quadros, né, quadros de casamento, quadros da família. Isso não é algo que uma pessoa busca quando vai procurar um apartamento para comprar ou até mesmo para alugar, né? Então, enxugando, deixando ele neutro, né? Tanto em relação às cores, quanto em relação aos objetos decorativos, acelera ali as negociações de compra e venda ou até mesmo aluguel. E outra coisa que é bem interessante é explorar ao máximo a ergonomia do espaço, tentando mostrar as dimensões, às vezes tentando até colocar objetos que sejam mais adequados com o espaço, de modo a valorizar realmente as dimensões desse espaço, né? Que é o que acontece nesse ambiente aqui. Inclusive, uma tentativa até de valorizar o piso ali, que ele tem esse tratamento um pouco mais polido, talvez com um tapete mais estampado, ele entra em concorrência com o que eu já tinha de piso ali, né, como base. E aí, trabalhando com um tapete um pouco menor, valorizando esse piso original, você tem uma tentativa aí mesmo realmente de destacar essas características originais do ambiente, que mesmo que eu vá me mudar e vá retirar todo esse mobiliário, eu consigo perceber essas potencialidades do espaço. Neste caso aí, Carol e Ari, eu poderia trabalhar também com a parede, por exemplo, em cores na parede, alguma coisa nesse sentido, ou melhor não? Então, é melhor deixar o mais neutro possível, né? Porque também a questão da cor, ela tem a ver com o gosto pessoal, né? Então, eu posso escolher um tom de, sei lá, fúcsia, roxo, vermelho, amarelo, e pode ser que não seja do gosto, né, de alguém. Eu não gostei da cor vermelha da parede, né? Então, acho que tentar ser o mais neutro possível para mostrar as potencialidades realmente do espaço e deixar isso a critério depois
de quem vier a comprar. Então, ele se distingue nesses quesitos, assim, acho que do design de interiores, que propõe coisas talvez um pouco mais associadas à personalidade de quem vai ocupar o espaço, né? Ok. Vocês Tá? vão ver um pouquinho mais para frente, vai acabar falando sobre as regras, assim, existem algumas regras, assim, relacionadas ao homestage, que faz com que se alcance essa neutralidade de uma forma mais efetiva. Ok. Tem alguém que colocou um comentário, Juliana Souza. Boa tarde, já trabalhei desenvolvendo 3D de reforma para vendas de apartamentos antigos. A empresa vendia a ideia apenas através do 3D. Já existem, Miranda, existem empresas atualmente que têm trabalhado com isso. Ao invés de ser, né, uma alteração de fato no ambiente, eles vendem a ideia do ambiente pelo 3D, então tudo virtual, né? Mas não tem a mesma efetividade, porque, de uma certa maneira, o homestaging, né, a técnica de homestaging visa ali também a questão da emoção, né, daquela pessoa que está buscando comprar um imóvel, né, ou até mesmo alugar um imóvel, dependendo da empresa, né, dependendo da imobiliária e tal. E essa emoção se dá, né, no presente, em loco. É difícil, né, você conseguir tornar esse espaço tão atrativo assim somente por uma imagem, por um 3D que vai circular até pelo computador ou no site da imobiliária. Então tem uma outra proposta, na verdade. Uhum. É a Juliana Souza que comentou. Uhum. Mas já existem empresas que têm trabalhado dessa maneira, Juliana. Só assim, né? Esse profissional, né, que é o próprio stager, ele é um profissional que ele tem que estar preparado ali para avaliar esse ambiente, né? Pensar desse lado decorativo, porque ele também importa, né? O visual importa no final das contas ali, mas verificar ali o que tem de prejudicial, como a própria Carol comentou, né, no início, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes. Então, sanar, por exemplo, problemas de pintura descascada, pontos de umidade, de repente uma luminária que tá com problema, está quebrada, né? Tem um plafond ali que tem que trocar, verificar até mesmo buracos no piso, parede, né? Então, esse profissional ele tem que estar preparado para ter esse olhar e contratar pessoas que venham e façam esses pequenos ajustes. A gente não está falando aqui, por exemplo, de quebrar parede, a gente não está falando de uma reforma pesada, até porque a pessoa que está querendo vender um apartamento ou uma casa, né, ela não está a fim de gastar, ela não pretende gastar dinheiro com isso, porque ela sabe que a valorização com essa reforma não é tão grande assim. Então, está muito mais associado a pequenos reparos. E uma coisa também que a gente não leva muito em consideração, mas que distancia o público consumidor também, é a questão dos odores, né? Então, se você entra no espaço com a intenção de comprá-lo ou alugá-lo, e tem, de Sente repente, um cheiro de cheiro muito mofo. forte, né, de mofo, ou de urina de gato, cachorro e tudo mais, há uma tendência de você ter uma repulsa para aquele espaço, e hoje em dia a concorrência é tão grande que eu vou atrás de outro, para que eu vou comprar aquele? Né? Exatamente. Então, assim, a gente vai até falar mais para frente, mas a ideia do homestager, né, ou do stager, é que ele seja esse profissional que seja preparado justamente para enxergar esses pontos que sejam negativos do espaço, propondo pequenas intervenções, porque também uma outra coisa que o stager tem que ter em mente é que ele não pode gastar muito dinheiro, né? Porque a ideia é valorizar o potencial do ambiente sem gastar muito, né? Então, a gente até recomenda que seja um profissional que tenha uma maletinha, né? Que possa andar com algumas pequenas ferramentas para poder detectar determinadas coisas, como, por exemplo, às vezes uma bolinha de gude que você possa colocar no piso para ver se ele está nivelado, colocar um pouquinho de cinza ou poeira, giz na descarga do vaso sanitário para ver se ele está vazando, observar, né, o nivelamento, por exemplo, de um tampo de uma pia, né?
olhar as paredes, como o Ari falou, para ver se ele tem algum tipo de buraco, se ele tem algum mofo, se tem uma tinta descolando, olhar se tem todos os interruptores, todas as tomadas em condição. É quase como uma vistoria quando você entrega um imóvel após uma locação, né? Ou quando você vai pegar as chaves do imóvel que você locou. Então, tem que ter esse olhar bastante analítico para tentar resolver esses problemas, obviamente, né? Como o Ari falou no começo também, evitando esconder problemas mais sérios, né? Porque isso também pode acarretar problemas futuros de um problema que a própria construção já tinha, né? Então, nesses casos, até se recomenda que haja, assim, uma reforma, né? Que haja, assim, uma intervenção mais profunda para resolver o problema, para aí, sim, preparar o imóvel para ser comercializado. Mas uma coisa que eu acho que seria legal para todos, depois que terminar esse nosso bate-papo, é entrar nos sites, né, das imobiliárias e olhar como são as fotos, né? Agora, olhando, algumas até já começaram habitualmente a ter esse cuidado com as fotos que tiram, né, dos ambientes. Mas até pouco tempo atrás a gente entrava e via um circo dos horrores, né? Era possível ver todo tipo de arranjo, às vezes o ambiente até despreparado, com bagunça, com objetos pessoais espalhados, porta-retrato. Então, eu convido depois que terminar esse nosso bate-papo para vocês darem uma olhada, né, nos sites das imobiliárias para ver como que essas coisas estão se comportando. Uma outra coisa que é bom a gente levar em consideração, né, e que tem que ficar bem claro para todos que pretendem, de repente, trabalhar com homestaging, que homestaging não é design de interiores, tá? E é algo assim que geralmente confunde, até quando a gente vai fazer trabalho relacionado a homestaging, é difícil separar, às vezes, essas duas coisas. Mas a melhor maneira de pensar, né, em o que é o homestaging e o que é o design nesse contraponto, né? De pensar que o homestaging ele despersonaliza o ambiente. A Carol falou isso logo na abertura da nossa conversa. Ele deixa esse ambiente meio que aberto a todos os públicos possíveis, né? Porque a ideia é vender, a ideia é acelerar a venda. É isso que o homestaging faz. Enquanto o design de interiores, não, a gente sabe que ele é mais personalizado, né? Leva em consideração a família, leva em consideração os usuários todos daquele ambiente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que entra num espaço como esse, cheio de verdinho, né? E é uma pessoa que não curte muito planta, ou que acha que não vai ter tempo de manusear a vegetação para mantê-las, né, nesse estado verdinho, vai falar assim: o espaço é muito bom, mas eu não vou ter como dar conta de cuidar dessas plantas, né? Primeira coisa, eu não posso então ficar com esse imóvel porque eu não vou dar conta das plantas. Então, tentar tirar esse enfoque, eu não posso cuidar disso. Então, não que eu não vá trabalhar com vegetação, né, em espaços de homestaging, eu até posso, mas preferencialmente que sejam plantas artificiais ou que sejam de um trato fácil, né, que não requer esse cuidado detalhado, né, de uma quantidade de vegetação como aparece nessa imagem mais acima. Aí tem gente que vai ficar chocado só com o teto aparente ali, né, Carol? A estrutura do teto aparente ali já vai falar, meu Deus, né? O que é isso? Como que eu vou Esqueceram do limpar, gesso. né? Como eu vou limpar a sujeira disso, né? Então tem que tomar um certo cuidado, né? Porque dependendo dos públicos, como a gente está vendendo o imóvel, a gente tem que tentar ser, como eu disse no início, o mais neutro possível, para evitar, né, que a atenção seja direcionada a uma determinada característica que pode ter uma grande chance de não ser aceita, né, do espaço. Exatamente. Então, assim, né, como eu falei, o homestaging ele tem alguns princípios, né? Então, quais são esses princípios? Então, alguns a gente já foi meio que pontuando. A questão de minimização, né? Aquela história mesmo de tentar deixar o mínimo necessário possível de elementos no espaço. Carol comentou ali também dessa questão da circulação, né? Então, muitas vezes, assim, a casa, o espaço tem problema de circulação, mas é porque existe uma disposição de mobiliário lá que é desnecessária,
né? Ou existem mais móveis do que deveriam ter. A gente pode pegar nossa casa como exemplo, né? Mesmo que a gente esteja envolvido com design de interiores, com arquitetura, tal, é meio casa de ferreiro, espeto de pau, né? Muitas vezes tem aquela poltrona ali que a gente sabe que atrapalha, ela está Mas ali a gente atrapalhando a gosta. circulação, não fica um espaço adequado para a gente poder passar por trás ou pelo lado dela, mas ela está lá porque a gente ama aquela poltrona, não quer desfazer, então deixa ela ficando aí, né? Esse tipo de coisa não pode acontecer no homestage, então a gente tem que limpar, às vezes, para melhorar a circulação. A outra coisa que é importantíssima, né, é a primeira impressão. Todos nós sabemos que a primeira impressão, de fato, ela fica e demora muito tempo para a gente poder se desfazer dessa impressão, né, para tudo. Às vezes até... Por exemplo, aqui na própria imagem, né, as louças recém-lavadas ou louça suja na pia, o lixo extrapolando a lixeira, né? Ou ainda em situações que você vai no quarto, né, e a pessoa não arrumou a cama, que dá uma sensação de que você está invadindo a privacidade, e isso incomoda um pouco, até para você perceber o espaço. Então, essa primeira impressão é realmente bastante importante nesse sentido. E a gente sabe disso porque a gente faz isso na casa dos outros, né? Infelizmente, pode não ser visto como algo positivo, mas a gente dá aquela copiada na casa quando a gente vai, né? Independente da casa, a gente faz aquela fotografia, tira aquela panorâmica, assim, e por mais que não precisa falar para ninguém, a gente analisa e repara. Imagine quando eu estou indo para esse tipo de coisa, né? Estou checando mesmo se aquele ambiente é um local que serve para mim. A outra questão é a neutralidade, que a Carol também já falou, né? Tinha a ver com a pergunta também do Miranda. Quanto mais neutro o espaço, mais aberto, né, ao público, né, a quase todas as pessoas, ele estará em relação à sua venda. É Tá? o mesmo caso aqui na segunda imagem, né? Ela está super neutra, mas ela tem ainda o detalhe da cor amarela, que poderia, né, em algumas situações, ser trabalhado com uma cor talvez dos bancos mais neutros, porque a gente sabe que é uma cor que é bastante pessoal, tem gente que ama de paixão e tem gente que não, né? Mas de qualquer forma o espaço está organizado, ele está harmônico, né? Ele está, com exceção dos toques de amarelo ali, ele tende a ser um ambiente mais neutro, que lembra até um espaço de loja, um espaço de mostra, de decoração, que a gente às vezes vê e acha tudo tão organizadinho, não consegue ter um espaço como esse em casa, né? Mas é óbvio que aqui a ideia é que seja um espaço que as pessoas se enxerguem, né, usando o ambiente, mas que não demonstre uma personificação, né, do espaço com seus valores pessoais. E daí entra na própria questão da harmonia, né, Carol? Então, é bem importante a gente levar em consideração que aquilo que a gente aprende em composição tem que ser aplicado aqui também. Então, não adianta as pessoas falarem assim, não, é para deixar o mínimo de coisas possíveis, assim, beleza, né? É para deixar neutro, então vou tirar tudo e fica só os móveis essenciais. Não, né? Porque a gente acaba tendo que fazer, no final das contas, também aquela ideia de dar fazer mesmo o trabalho de maquiagem final também, né? De decorar, para encantar, né? Para atrair, para emocionar quem entra. Então, a harmonia dos objetos tratados ali, né? Então, que nem a Carol disse, né? Poderia não ter o amarelo, poderia estar substituído por algo também mais neutro, mas quando você entra, mesmo que você não goste de amarelo, de repente a organização, né, desse amarelo no espaço faz com que o espaço se torne harmônico, né? Então você até esquece, de repente, que há aquela cor que não é a sua preferida, né? Então isso também é bom sempre levarmos em consideração. A questão da iluminação, né? Sempre que possível valorizar a iluminação natural, porque ela tende a deixar o espaço um pouco mais aconchegante, né? No sentido de você se sentir com a sensação de bem-estar dentro do espaço. Só que, obviamente, isso não é uma característica que está presente em todos os imóveis, né? Então, em determinadas situações, é recomendado, então, fazer essa complementação com iluminação. É importante, iluminação artificial, né? É importante olhar o estado dessas luminárias, né? Por exemplo, na primeira imagem ali, a impressão é que foi uma luminária largada ali, né? Que você
improvisou, colocou a lâmpada. Já no segundo momento, é uma luminária um pouquinho, não precisa ser mega sofisticada e cara, né? Mas ela tem um cuidado ali que parece que está bem adaptada ao espaço e que está cuidada, né? Essa é, acho que é a noção, né, que o homestager tem que ter. E, por fim, a questão da própria limpeza, né? Como eu falei, né? A gente de cara começa a ter alguns olhares, né? A pia bagunçada, o lixo saindo para fora, parece que tem um prato em cima da mesa que eu não sei o que exatamente é, mas parece que é um guardanapo amassado. E, enfim, são coisas que parecem que estão fora do lugar, né? E que dão essa sensação, às vezes, não é de sujeira, né? Mas de poluição visual, de coisa fora do lugar. Então, o homestager tem que ter essa visão também de tentar deixar o mais organizado possível o espaço para evitar, né, essa sensação de desagrado, né? Como o Ari falou até, às vezes, do próprio odor, né? Então, essa sensação de limpeza ela é bastante importante. Então, aqui, né, tem exatamente aplicado isso que a gente está falando, né? Então, vejam que o espaço da esquerda, né, essa sala de estar da esquerda, ela nem está bagunçada, né? Ela não está, assim, não tem sujeira, né? Até uma tentativa ali de organização do sofá, tem umas almofadas, né? Mas parece que não está atraente para ninguém, né? A gente olha e fala assim, tá, é uma sala com um sofá, né? Uma poltrona e uma mesa de centro, né? E depois a gente pode olhar para da direita, é neutra, continua neutra, né? A organização é praticamente a mesma, mas me dá vontade de sentar, né? Me dá vontade de estar ali. Então, essa atração é sempre muito importante, mas tem a neutralidade, tem a limpeza, tem a harmonia, né? Tudo bem composto. E uma coisa bem bacana, né? Que a gente já vai falar um pouco sobre isso, a Carol já deu uma palhinha ali, é a fotografia, né? A imagem adequada, a fotografia adequada, ela faz toda a diferença na hora que você vai colocar um ambiente como esse, por exemplo, no site imobiliário. Isso faz Então, também eu acho que parte da isso é um vida, ponto acho que forte. do designer e do arquiteto, né? Você enquadrar bem uma perspectiva, né? A Juliana falou sobre trabalhar com desenvolvimento de 3D. A gente procura ângulos que favoreçam o ambiente, ângulos que não distorçam, né? Ângulos que sejam mais vendáveis. E é um pouco isso que o homestager, quando vai para a área da fotografia para lançar essas imagens, seja ela para locação, para venda, ou até para sites de hospedagem, né? Tipo Airbnb, quando você vai escolher um imóvel para alocar para umas férias rápidas, você vai olhar as imagens, né? E às vezes ela não é bem aquilo que é a real, mas porque ela vai procurar valorizar, né, os melhores ângulos. E naquele caso ali, Ari, Carol, também acho que teve uma influência bacana da iluminação artificial junto com a natural, porque basicamente é o mesmo horário fotografado, né? Tem luz natural lá fora, e essa luz interna deu um pouco mais de aconchego, né? Sim, Então é bacana que os espaços estejam com essa configuração, né? Sim. Exatamente. E o próprio contraste, né, Miranda, das cores. Por exemplo, uma Sim. coisa é você olhar para a parede, né, branca ali, em contraste com o mobiliário. A outra é você ter uma visão mais ampla desse espaço, mostrando também o telhado, que já traz um contraste de cor, que contribui com essa busca pelo elemento mais natural do espaço, né? Então, esse olhar fotográfico, né, é muito importante nesse momento, né? Às vezes o espaço a Carol até fala isso, né? Às vezes o espaço é bem legal, é muito bacana de se ver, mas a fotografia mata o ambiente, né? Por isso que hoje em dia a gente tem ali, nós temos já estúdios que são especializados em fotografia imobiliária, inclusive aqui em Curitiba já tem, né? Porque eles sabem que tem um diferencial, uma boa imagem, né? Uma boa pose do espaço, né? Uma boa cena também ajuda a vender, né? Aquilo que você quer. E é um pouco da que eu falei no início, né? Aqueles programas tipo Irmãos à Obra, se a gente reparar,
praticamente as soluções de projeto que eles aplicam nos ambientes é muito similar, né? Sempre o espaço aberto e fluido, né? Mas o que eles tentam fazer para comercializar os imóveis é justamente fazer essa limpeza, pequenas reformas, para revalorizar o imóvel, né? Agregar um valor que tecnicamente não teria, né? O imóvel se ele fosse comercializado ou locado daquela forma, né? Então, acho que Então, assim, próximo. ó, existe, né, em relação a isso, algumas ações, né, as ações que geralmente estão ligadas ali a essa área do profissional, né, stager, as ações que seriam ações de um stager. Então, entre elas, a gente já acabou tratando da despersonalização, né, e neutralidade do espaço, a preocupação com a própria paleta de cores, né, então, assim, tá, é neutro, mas não é porque é neutro que eu tenho que deixar o ambiente com aparência pálida, o ambiente tem que ficar morto, né? Não, eu tenho que me preocupar com as cores de modo que esse ambiente ainda seja neutro, mas atraente, né, para o comprador. A própria ocupação do espaço, né, e da circulação adequada, né, é bem importante. A iluminação, né, que a gente acabou de chamar atenção para ela, no geral a gente acaba tratando antes de algumas questões, porque não dá para desvinculá-las, né? Uma coisa puxa a outra. Os acessórios e complementos, né, que a gente vai tratar dessa maquiagem do espaço, né, que é esse molho final no espaço para tornar aquele espaço de fato com cara de espaço decorado, por mais que não tenha grandes alterações, né? E pequenos reparos que a gente também já comentou. Então, aqui um exemplo, né, de despersonalização e neutralidade. Observe que há uma predominância de uma paleta de cores que a gente brinca, né, meio curitibana, né? Curitibano gosta meio de branco, bege, marrom, né? Aqui, com exceção do detalhe em cinza, desculpa, em cinza não, em vermelho, né? Vermelho. Mas dá para perceber que é uma paleta de cores bastante neutra. E uma outra questão que eu acho que é bem importante observar, que é aquilo que a gente fala em aulas de meios, né, ou nas aulas sobre Gestalt de composição, que é a ideia de unidade, né, unidade através de repetição de cores em diferentes tipos de elementos, de formas que se repetem em diferentes elementos, seja no mobiliário, os objetos decorativos, em pequenos detalhes, às vezes até da própria arquitetura. Então, que isso dê essa unidade visual, porque, em geral, a gente consegue apreender melhor o espaço quando ele tem essa harmonia, quando ele tem essa unidade visual, quando ele tem essa conversa entre os elementos que compõem esse espaço. Então, aqui a gente tem vários detalhes em branco, as pinceladas do vermelho para dar um toque de cor no espaço, né? Mas a predominância é dessa paleta de cor mais neutra, né? Aqui mais um exemplo, né, dessa paleta de cores, né, que é um pouco, ela não é tão ampla quanto no design de interiores, que vai personalizar isso para uma pessoa. Então, aqui ele é para qualquer um que entre, né, e entenda como funciona o espaço. Então, a predominância são realmente desses tons off-white, né, os brancos, os cinzas, os beges, os marrons, pretos e coisas mais ou menos nesse sentido. Onde como as pessoas geralmente buscam por um stager, bom, quem tem imóveis, né, e que tem essa dificuldade em locar ou vender, né, pode contratar um stager. E também a gente já percebe uma certa procura por algumas imobiliárias, né, que começam a perceber. A gente tem, inclusive, muitos corretores de imóveis que buscam essa formação complementar, né, para ser uma espécie de stager também. E assim como eles também precisam ter outras noções, né, de conhecer outras coisas, essa formação, como por exemplo personal organizer, né, que é outra profissão que vem crescendo também, é uma possibilidade para complementação da formação do corretor. Mas nada impede também que um designer de interiores, que tem muito mais a visão ergonômica do espaço e também, né, dos arquitetos, de atuarem nessa área. Tá? Então, acho que é mais ou menos essa a ideia.
Aqui, aquilo que eu comentei lá no início, né? Essa ocupação do espaço, valorizando as áreas de circulação, enxergar dentro do fluxo do ambiente aquelas áreas que são de circulação, para evitar mobiliários que fiquem incomodando essa circulação. Seria muito desagradável uma pessoa que vai comprar ou locar um imóvel esbarrar no mobiliário, né? Se machucar no mobiliário. Então, além de que um bom layout, um layout bem resolvido, também valoriza as potencialidades do espaço, né? Você valoriza a dimensão, consegue entender as proporções, né? De um modo mais adequado. Porque muita gente ocupa os seus espaços, né? Sem ter essa noção, acaba colocando um móvel maior do que o espaço comporta, né? Então, é essa visão que eu acho que talvez o designer e o arquiteto têm de vantagem para quem é um corretor e que não tem, às vezes, essa visão. Não estou dizendo que todos, né? Tem muitos corretores que têm uma visão bem boa de espaço e conseguem ter essa noção, né? A questão da iluminação, né? Que pode ser tanto a iluminação natural quanto a iluminação artificial. E daí, no caso da escolha das luminárias, procurar luminárias que sejam mais neutras, que sejam sem elementos decorativos, né? Sem muita firula, que sejam coisas bem objetivas, até porque muitas vezes a gente tem que fazer a complementação dessa decoração com pouco recurso, como eu falei, né? O stager, ele não tem um gasto, né? Ele tem um teto de gasto muito baixo, então ele não tem muito dinheiro realmente para investir nesses detalhes. Mas, obviamente, um ambiente que tem um detalhe ou outro, humanizando esse espaço, ele vai se comunicar muito melhor, né, com o comprador ou locador. Daí os espaços, os acessórios que complementam, né, esse espaço, né, que fazem o complemento, né, da ocupação do ambiente, como tapetes, acessórios, objetos decorativos, plantas tem que tomar cuidado, né, com aqueles aspectos que eu comentei, que sejam ou plantas artificiais ou de fácil cuidado, até porque muitas vezes são imóveis que ficam dias fechados e daí você esquece de aguar uma planta, ela já fica mais murcha, então tem que ter esse cuidado nas escolhas desses objetos, né, desses elementos, desses complementos de decoração. Aí a questão dos pequenos reparos, né? Não sei se o Ari quer comentar alguma coisa, mas esse olhar clínico que o stager tem que ter, olhar, né, para ver se tem um bolor na parede, um piso descolando, às vezes um quadro que foi retirado e ficou buraco na parede, né? E evitar coisas que sejam desproporcionais com o ambiente, né? Que aí realmente você não consegue ter o real aproveitamento do espaço. Nós fizemos essa brincadeira com a girafa ali, porque às vezes a gente tem uma girafa, né? Tem um elefante lá na casa, ocupando essa casa, e o stager tem que resolver esse pepino, né? Tem que resolver esse problema. Então, é muito comum, né, gente? Em casa mesmo, né? Se a gente começar a analisar em casa, quantos pontos que nós temos precisando de reparo, né? E levar também em consideração qual o tempo que nós temos, de repente, para ter esse cuidado com os reparos, fica aquele confronto, né, do que é necessário e do que de fato eu posso, que eu tenho tempo de fazer e quando. Então, na hora que a gente vai pensar no trabalho no home staging, né, daí eu já tenho, a casa está lá, está disponível, pode ter qualquer tipo de procedimento ali para solucionar determinados problemas, né, problemas às vezes até pequenos, que foram sendo empurrados com a barriga por muito tempo, tá? E a gente fica pensando dali o que mudar, né? Sempre quando a gente vai pegar, eu acho que cada casa, cada espaço pede alterações distintas, né, intervenções distintas. É sempre, acho que a primeira tarefa do stager, né, é justamente ir até o local, fazer um levantamento daquele local, como ele se encontra. Lógico que aqui, né, é algo assim que está caótico, porque alguém mora nesse ambiente, mas a partir do estudo de cada ambiente, tomar as suas decisões, né? Você fazer ali um checklist do espaço, o que tem, o que não tem, o que de repente precisa até emprestar de uma determinada loja, né? Existem lojas que acabam emprestando, não é bem a palavra, mas muitas vezes até locando, né? Alugando alguns móveis para serem
trabalhados, né, no serviço do Stager, e depois a devolução, porque nem todo apartamento, nem toda casa, principalmente aqui no Brasil, é comprada mobiliada. A gente sabe que aqui é muito mais raro do que fora, do que nos Estados Unidos, né? Então, às vezes, a gente tem que lidar com essa coisa do empréstimo, né? Então, fica um bom negócio para quem está executando essa tarefa e, muitas vezes, um bom negócio para alguém que vai também emprestar, porque está lá a etiqueta, né? Ele pode até vender. Então, funciona mais ou menos quando a gente vai fazer aquela decoração geral nas casas que projetamos, né? Em casas, apartamentos projetados. Quando a gente leva todos os elementos decorativos para o cliente visualizar como isso ficou, e caso ele goste, né, ele compra esses objetos, caso não, isso é devolvido para a empresa, né? Então, o funcionamento é bem similar, tá? E acho que um ponto bem relevante é a gente pensar nas fotografias, né, na fotografia imobiliária, como já tratou um pouquinho antes, né, porque ela tem a sua importância, ela é tão importante quanto todo o restante do processo. A gente já falou sobre isso, né? Tendo em vista ali que 80% dos interessados, hoje, nesse momento, eu acho que mais do que isso, né? Nesse momento louco de pandemia que estamos vivendo, acho que ultrapassa os 80% dos interessados em comprar imóveis, né? Porque 80% acaba, a estimativa era de que 80% acabava primeiro visualizando nos sites imobiliários e depois ia para o local, né? Depois fazia a visita em loco. Então, significa que há já uma concorrência aí na imagem, né, expostas nesses sites, né? Nas imagens que esse interessado tem contato cada vez que ele entra em um site imobiliário, no site de imobiliária. Então, tem uma importância realmente muito grande. E aqui eu coloquei, né, nós colocamos alguns exemplos de imagens que são mesmo vistas em sites imobiliários, por incrível que pareça, né? Não tem identificação de imobiliária, mas todas elas foram retiradas de sites, né, de imobiliárias. Então, tomar cuidado com o enquadramento, né? Isso que a gente sempre diz, né? Que eu vou querer olhar da luminária na frente da porta da sala, né? Eu quero olhar a sala, quero olhar a janela que tem na sala, o espaço que eu tenho nessa sala. Então, tomar cuidado, né? Eu vou olhar o reflexo, às vezes, de uma janela que ofusca a minha fotografia. Eu vou olhar, sei lá, uma mangueira solta lá no chão da cozinha. Então, tomar cuidado com o ângulo, né? E o que está sendo fotografado. Então, aqui tem duas imagens que mostram bem isso, né? Não só a questão do ângulo, mas também a adequação da luz presente no espaço, né? Então, a gente olha para o lado esquerdo, para a imagem do lado esquerdo, né, dessa sala, ela se apresenta de um modo assim, tá? Não é caótica, a gente consegue enxergar, né? Mas está cheio de elementos ali que não são interessantes. Para que nós queremos ver essa bagunça na mesa, né? Ou então esse chale que está forrando a poltrona. Ou o tapetinho Exatamente. na frente da porta. Ninguém precisa, né? E tudo muito escuro. Então não houve assim, não houve mudanças muito significativas, mas a qualidade da fotografia já é bem mais interessante, né? Na segunda imagem do lado direito, e essa limpeza visual também, né? É uma outra pegada. Então, assim, tem algumas dicas que é legal a gente, né, dar assim sempre. Então, cuidado com a iluminação, né? Então, se eu tenho imagens assim muito escuras, elas vão fatalmente desvalorizar o ambiente. E isso a gente sabe, né? Qualquer coisa que está muito escuro, não precisa ser de ambiente. As imagens que nós tiramos, até mesmo as selfies muito escuras, né? Geralmente a gente descarta, porque para que eu quero aquilo? Imagine isso indo para um site de imobiliária. Então, quanto mais luz, né, melhor nesse ambiente, não a ponto de ofuscar, porque a gente sabe que também fotografar contra a luz vai ofuscar, você não vai conseguir visualizar nada, então isso é um problema. E o ângulo fotográfico também é bem importante, né? Geralmente a dica é trabalhar com 45 graus, né? Trabalhar com as quinas desse ambiente, né? E não trabalhar ali
central. Vou pegar e vou fotografar a sala, vou para o centro da sala e fotografo. Por conta, assim, há uma deformação grande e você não consegue mostrar tudo o que gostaria, né? O que é essa imagem mais retirada nos 45 graus, né? Ali nos ângulos de 45 graus, você acaba pegando um campo maior e mostrando melhor aquele determinado cômodo. Que é esse caso aqui. Né? Não é um ambiente de home staging, tá, gente? Só para falar assim de cara. Mas veja, né? Você tem ali essa fotografia ampla, né? Dando essa noção da amplitude do espaço, e talvez se eu estivesse trabalhando com a fotografia vista, né? Sendo fotografado de frente, né? Isso estaria bem deformado, eu não conseguiria saber que tem uma continuidade, né, da sala, de uma área de jantar após essa poltrona, né? Então, limitaria o campo de visão. Então, isso é bem, bem importante para ser pensado. Que dicas que vocês podem dar para arquitetos e designers que gostariam de trabalhar como stager? Primeiro, né, montar um portfólio, né, com essas fotos, como o Ari está comentando. Pode começar pela própria casa de vocês, tirando fotos do antes e do depois, né? Acho que é montar esse portfólio de imagens, primeira coisa. Segundo, eu acho que ter esse conhecimento sobre como fazer pequenas manutenções nos ambientes, né? Porque isso vai ser útil, né? Para não que você precise saber pintar ou que você precise saber arrumar um piso que está estragado, mas saber a quem recorrer, né? Para fazer essas coisas. Então, acho que é isso. E aí, eu acho que tem que ter cara de pau, né? Ir até os lugares, dar uma de louco, né? Dizer, olha, eu faço esse tipo de serviço, olha o quanto você pode valorizar o seu espaço, porque ainda é uma profissão que eu acredito que as imobiliárias já conheçam, né? Mas a grande maioria do público não conhece esse tipo de trabalho. Então, acho que tem que ter essa eloquência para explicar, né? O que significa e as vantagens que você pode ter. E eu acredito que uma grande parcela das pessoas já assistiram programas, né, de melhora dos espaços. Então, você pode mostrar que você pode ter um lucro similar ao que eles propõem lá. Logicamente, não com aquelas reformas mirabolantes em 3 semanas, né, que mudam tudo, mas a gente tem, né, a possibilidade de ter uma atuação similar, né, no sentido de ter um retorno financeiro, tá? Então, eu acho que com isso eu respondo a pergunta aqui que veio pelo Ivan, como começar a formar uma carteira de clientes, né? Mais ou menos isso. E com relação à precificação, não sei se o Ari tem alguma questão, mas normalmente se cobra como se fosse algo em torno como uma consultoria de projeto de interiores, em que você faz a visita técnica, você faz a análise daquilo que precisa ser feito, e aí você vai computando isso conforme um pacote de horas técnicas de consultoria, tá? Então, assim, uma outra coisa... Acho que respondeu, Carol? Uhum. Então, assim, uma outra coisa que é bom a gente pensar enquanto dica, né? É sempre essa, além do posicionamento da imagem, é verificar realmente o quanto que esse ambiente tem claridade suficiente para ter uma boa pose, uma boa cena, né? Hoje em dia, como a gente tem ali praticamente as câmeras digitais, elas têm esse controle automático, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. As câmeras analógicas ali, a gente precisava ficar lidando com a questão do ISO, né? Quanto mais ISO, maior, mais luz, né? Mais clara ficava a imagem, né? Não ficava tão escura como a imagem da esquerda, mas hoje em dia a gente já tem isso meio que resolvido automaticamente, né? Então, vou até pular aqui e lembrar que todos os cômodos são importantes, né? Então, se eu estou fazendo o stager, né? Se estou fazendo um trabalho como home staging lá, de repente, num apartamento, eu não tenho que valorizar 2 ou 3 ambientes, né? Eu tenho que valorizar o todo. Então, se eu mostrar que o todo tem potencial, bem melhor, né? Então, todos os cômodos são importantes e eles devem ser fotografados. Uma coisa que eu sempre falo assim, né? Se você vai procurar um ambiente em um site imobiliário, vai procurar um apartamento para alugar no site imobiliário,
Você sabe que aquele apartamento tem 4, 5 cômodos, e eles estão mostrando só 2, né, nas imagens. Tem alguma coisa errada, não tem? Por que os outros 3 não têm importância ali? Por que não querem mostrar? Aí já fica meio cabreiro, tá? Por que mostrou sala e cozinha? Cadê os quartos, né? Ou por que a cozinha e o banheiro não são mostrados? Isso às vezes acontece, né? Então, todos são importantes do ponto de vista tanto da solução desses ambientes, quanto aparecerem nas fotografias. E também numa fotografia não aparecer jamais pessoas e animais, porque não tem a menor importância para quem pretende comprar um apartamento, quem pretende comprar uma casa. Né? Não tem que aparecer a casa e toda a sua potencialidade, né? Mas pessoas são desnecessárias nesse momento. E daí aqui nós vamos só mostrar para vocês, né, alguns exemplos que são mais marcantes, assim, né, em relação a alguns espaços, para fechar, né, que nosso tempo está ali também na lata. Mas a gente consegue visualizar rapidamente essa mudança, né? O que é olhar para um quarto ali que não tem essa preocupação, né, de deixá-lo atraente para o consumidor, e olhar para o mesmo espaço já com todo um olhar mais apurado em relação à organização do espaço, torná-lo mais atrativo pelos elementos que estão sendo inseridos, né? Retirando a cor amarela desse espaço. O da direita nem se fale, né, gente? Assim, tem vários problemas, tem problemas assim, desde essa coisa louca das faixas coloridas na parede, né? Até o tipo de luminária que é trabalhado aqui, a cama, né, com um colchão menor do que de fato teria que utilizar. Então, é aquela coisa assim, tá, eu tenho em casa e eu uso, né? Mas se eu apresentar esse tipo de configuração de espaço para o público, né, que está interessado em comprar, ele não vai conseguir encontrar nada de positivo aqui, né? Aquela coisa, a gente usa, a gente acaba quebrando altos galhos com o que nós temos em casa, mas se a gente vai mostrar para o outro, né, e promover esse interesse, pode ser que a gente se dê mal com esse tipo de coisa, né? Aqui, né, uma brincadeirinha ali com o Psicose do Hitchcock. Olhar a questão dos rejuntes, né, da pintura descolando, até da cortininha, né, ver o estado da cortininha, no caso do chuveiro. Aqui foi reposicionada a ducha, né, para uma parede que tem um melhor aproveitamento, inclusive, né, do jato para a banheira, para não jogar água em todo o banheiro. Então, acho que essa limpeza é bastante visual, né? É bastante importante na hora de comercializar o imóvel. Parece outro banheiro, né, Carol? Parece outro banheiro. Não vai ser assassinada. E aqui também a mesma coisa, né? Retirei alguns excessos de objetos, né? Os livros ali perto da janela, inclusive ocultando uma parte da janela. Troquei a colcha, retirei os excessos de objetos decorativos e, boa, né? Trabalhei com a iluminação aqui a meu favor e é isso, né? Quarto de professor, esse da esquerda, hein? Né? Essa quantidade de livros ali. Uhum. Aqui, E né, um espaço desabitado, né? Em que foi feita uma adequação para, né, até para perceber as proporções do espaço. E é bacana porque é um outro lado, né? Então, a gente pode tanto trabalhar com espaços que já estão mobiliados e que a gente vai dar, né, uma outra configuração para ele, repensar, né, o layout, cor, isso e aquilo, como a gente pode simplesmente pegar ali um local, de repente uma casa de construtora que está querendo, né, potencializar ali a sua venda e tudo mais, e a gente entra com o serviço de homestaging ali. Com certeza, às vezes é um lado mais tranquilo, é mais leve, né? Só tem que receber o mobiliário e organizar. Né?
E, gente, eu acho que é isso. Mais A uma gente tinha... pergunta aqui, Miranda. Ari. Oi? Dos produtos que o Stager pode oferecer é o de vídeos, né? Ou produtos audiovisuais sobre os imóveis que possam ser publicados nos sites das imobiliárias? Sim, né? Isso pode ser uma possibilidade. Seria uma alternativa às fotos, por exemplo? Sim, né? Uma possibilidade de mostrar, até de vender um projeto futuro, né? Seria uma possibilidade até para perceber o que cabe, né, no espaço. Mas Sim. sim. Eu acho que é uma área, né, que acaba nos dando muitas possibilidades. Da mesma forma que a gente tem o design, a arquitetura, sendo áreas, né, que a gente tem N formas de trabalhar. Né? A gente, quando vai analisar, assim, quando a gente entra para fazer design ou arquitetura, a gente pensa, eu vou trabalhar com interiores ou eu vou projetar edifícios. Quando a gente está dentro do curso, um leque de possibilidades se abre. Né? E eu acho que essa área é outra. Né? E é aquilo que a Carol falou, que eu acho que a gente tem que levar em consideração. É uma área que não pede, não tem uma formação específica para ela. Né? Muita gente pode trabalhar, mas quem são os profissionais mais habilitados para isso, melhor habilitados para isso? Com certeza são arquitetos e designers. Né? Porque tem já na sua bagagem de conhecimento, assim, né, do dia a dia, da própria universidade e tudo mais, coisas que outros profissionais não tiveram. Então, a gente sai na frente. E ele não precisa ser assim, eu sou stager, então eu não posso fazer mais nada. Não, eu posso ser tudo que eu sou e ainda ser stager. Então, isso também é muito legal. É uma outra possibilidade, né? Um novo leque de possibilidades ali, que é um leque de possibilidades que se abre. A Cauane colocou que ela entrou no site da MM, tá terrível, viu só? Eu falei, se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver o campo de atuação que vocês podem ter, que é bastante grande. Então, fica aí a dica, né? É uma área, acho que bastante interessante de trabalhar, só que realmente tem que ter só esses cuidados, né? De manter esse foco da neutralidade, porque a gente já passou por isso, né, Ari? A gente uma vez tentou conversar com o pessoal da BD sobre o Stage, eles acho que não entenderam, né, que não é um designer de interiores, né, é uma outra atuação que não é personalização do espaço, né, ele tende a transformar o espaço vendável. Acho que essa é a grande mensagem. Exatamente. Bom, então, mas tem pode uma falar, Carol. pergunta ali que se os slides vão estar disponíveis em algum lugar, a gente vai ter o vídeo, né, que vai ser colocado no YouTube, depois vocês vão poder assistir, tá? Exatamente, gente. O vídeo vai ficar publicado no canal lá do Unicult, no YouTube. Isso. Então, fiquem muito tranquilos. Então, no mais, eu acho que é isso. Né? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Né? Foi muito divertido. É sempre legal falar de coisas que a gente gosta, né? Bastante. Então, valeu a presença. É um assunto leve, né? É um assunto bem leve. Parabéns, foi ótimo. A gente está precisando de coisas leves na vida. Isso aí. Quem sabe foi sensacional. Muito obrigada. Lançar um desafio obrigado, aí, todo mundo obrigado, tirando obrigado, foto Cacá. o antes e depois dos seus arranjos em casa. Seria ótimo. É isso aí. Bem isso, vou fazer um grande desafio, né? Agora na pandemia, aproveitar que tá todo mundo em casa mesmo, vamos lá repensar o seu espacinho, né? Bem isso. Mas obrigado, Cacá, pela força também. Obrigado, Miranda, pela presença. Obrigado, Carol, pelo aceitar, né, o desafio juntos aí novamente. Verdade. Obrigada a todos que estão aqui assistindo. Obrigada a todos mesmo pelas participações. Obrigada, Cacá, pelo apoio. Obrigada, Miranda, né, pela presença. E obrigada, Ari, pela parceria de sempre. Imagina, é isso aí. É nóis. Muito obrigada. Tchau, gente. Pessoal. Muito obrigado. Até mais. Obrigada. Todos aí, gente. Não deixem de conferir o resto da programação do Unicult, pessoal. Tá muito legal. Verdade. É isso aí. Até mais. Até, tchau. Tchau, tchau.